Estamos de volta aí. Eu sou o Tito Petri, do Geek Academy. Lembrem sempre de se inscrever aí no nosso canal, hein? E eu tô aqui para mostrar para vocês mais uma aula do Scratch. A gente vinha aí fazendo a aventura do Felpudo, né? O Felpudo já passou aí por 3 fases para salvar a namoradinha dele. Mas agora tá na hora dele parar e rever os planos dele e estudar, né? Então o Felpudo pegou ali um pedaço de papel e ele vai bolar um novo plano. Ok? Tô brincando, pessoal. Só tô falando isso daí porque a gente vai aprender a mexer com os eventos de desenho aqui. Ok? Então o Felpudo vai ter que escrever aqui agora, ele vai ter que desenhar aqui o plano infalível dele. Então para isso a gente vai criar aqui uma ferramentinha de desenho no Scratch para conhecer as ferramentas de desenho dele, tá? Principalmente a caneta, na verdade, tá? Então assim, para a gente usar a caneta, deixa eu apagar aqui esses assets que eu não quero, né? Para a gente usar a caneta aqui no palco, a gente vai precisar criar um novo ator. Eu já vou dar um pintar aqui para ele mandar eu editar. E esse ator aqui ele vai ser um ator vazio, ok? Aqui nas ações dele, ó, quando você clicar em criar, eu posso usar aqui o recurso da caneta. Ó. Se eu usar aqui, ó, use a caneta. Olha o que vai acontecer quando eu clicar aqui no verdinho. Ó. Não aconteceu nada, né? Você não viu nada, né? Porque quando você usa a caneta, é como se você fizesse um pontinho na tela só, tá? Eu não sei a posição desse ator aqui, ó. Vamos deixar ele no 00 aqui, ó. 00. E eu vou dar um verdinho. Ó, você já viu alguma coisa aqui agora, hein? O que aconteceu? Quando eu dei usar a caneta a primeira vez, ele só fez um ponto aqui. Quando você usa a movimentação para mover esse objeto vazio, no caso, né, apesar de ele ser vazio de gráfico, ele não ter pixels no gráfico dele, ele tem uma posição x e y, tá? Então é assim que você usa a caneta. Você fala para ele, vá para o x 50 e o y 0, que vai ser aqui mais ou menos. Ó, então eu vou dar 2 cliques. Lembra quando você clica no bloco, ele executa isso, ok? Então ele está usando a caneta até aqui. Se você usar aqui um levante a caneta, ó, 2 cliques, e mexer aqui de novo a posição dele, vamos falar para ele por 50, 50. Ó, 2 cliques, ele moveu o ator até aqui, tá? Se eu usar a caneta aqui agora, ele pôs a caneta no papel de novo, ok? E agora se eu mover ele até o, sei lá, 200, ok? Então, o use a caneta, a gente tem que pensar que é como se você estivesse tirando a caneta do papel e colocando a caneta do papel, tá? O use e o levante, ok? E o apague tudo, óbvio, vai limpar a cena aqui pra gente, ok? E você tem outras configurações aqui da caneta. Você tem a cor da caneta, então vamos deixar aqui, ó, mude a cor da caneta para... Quando você clica uma vez nessa paletinha de cor, ó, pode ver que ele vira como se fosse um conta-gotas, tá vendo? Então se eu arrastar aqui no branco e clicar, ó, ele captura a cor do pixel para a seleção, ok? Então eu já vou deixar aqui, quando eu clicar no evento de iniciar, ele vai apagar toda a cena. Vamos deixar aqui a cena preta, ó. A gente desenha de branco em cima, tá? E esse ator aqui é como se ele fosse, vamos colocar o nome dele aqui, é como se ele fosse a caneta. Opa, caneta, ok? Então, a gente já conseguiu aqui identificar um pouquinho os blocos, como eles vão funcionar. Então vamos fazer assim, ó. Eu quero
apagar tudo, colocar a cor da caneta de branco. Aqui a gente consegue adicionar a tonalidade, tá vendo que é a cor da caneta e o tamanho dela, tá? Vamos deixar aqui o tamanho dela. Vocês viram que a linha ela estava com 1 pixel de espessura, né? Vamos deixar ela com 5, ok? Aí vamos falar para ela ir para a posição 0, aqui por enquanto. E vamos só fazer um risco aqui, ó. Vai para a posição 10, ok? Então, essa é a espessura do risco aqui que a gente tem, tá? Bom, então, sabendo disso aqui, ó, a gente pode criar uma funçãozinha. Na verdade, tem várias formas de você fazer isso, né? Mas vamos pensar aqui numa lógica que a gente consiga desenhar com o mouse. Então, por exemplo, ó, se eu colocar um eventinho de sempre, e aí eu falo para ele sempre atualizar a posição do ator para a posição XY do mouse. Ó. Então, vem aqui nos sensores, posição X, posição Y. Ok? E se você der aqui um use a caneta, olha lá. Olha o que eu já tenho aqui, ó. Legal, né? Parei. Quando eu clicar aqui de novo, ó, ele vai limpar tudo e vai configurar isso tudo de novo. Ok? Legal. A gente poderia... Você está vendo que aqui você já sai riscando na tela, né? Vamos implementar aqui o clique do mouse. Eu quero que ele desenhe só quando eu clicar na cena. Então, na minha cabeça é simples, né? Vamos ver na prática. Se eu usar esse bloquinho C, eu consigo levantar e usar a caneta, por exemplo. Então, a gente fala, se o mouse tiver clicado, use a caneta. Se não, levante a caneta. O mouse clicado é esse sensor aqui, ó. Mouse pressionado. Ok? Então ele vai para a posição do mouse e depois verifica isso daqui. Então, ó, por enquanto, você viu que ele deu um risquinho aqui enquanto eu cliquei no iniciar, né? Por enquanto, nada aconteceu. Se eu clicar, ó, ele desenha, soltei, parou de desenhar. Cliquei, ok? Para a gente evitar esse risquinho aqui no começo, ó, cliquei, viu que ele já, assim, imediatamente você clicou, ele já entrou nessas rotinas aqui, né? A gente poderia evitar isso aqui simplesmente usando um temporizadorzinho, ó. Depois de meio segundo, ó, aí ele começa a interpretar isso aqui. Então, iniciei, beleza. Tem aí minha ferramenta de desenho. Deixa eu deixar a espessura dela menor. Eu coloquei esse bloquinho errado aqui, eu coloquei o adicione, né? Adicione não, eu quero que ele configure o tamanho, ó, mude o tamanho da caneta para 3. Por isso que ela está ficando cada vez mais grossa lá, né? Ok? Então a gente tem lá a nossa ferramenta de desenho criada aqui. O Felpudo agora pode planejar, pode fazer o plano dele lá para capturar os inimigos dele lá nessa ferramenta de desenho que ele mesmo criou. Ok? Bom, então a gente tem aqui a nossa ferramenta funcionando, né? Vamos só observar uma coisa aqui, que é a ordem desses eventos aqui. Aqui a gente está mudando o ator para uma posição, ok? Para a posição que o mouse está, ok? Sempre fazendo isso. E quando o mouse for apertado, a gente usa ou solta a caneta, né? Se a gente simplesmente mudar um pouco a ordem disso aqui, por exemplo, ó, vamos deixar o vá para a posição aqui dentro desse laço, né?
a ordem aqui vai ficar a seguinte, ele vai perguntar se o mouse está pressionado, ele vai mandar o objeto para essa posição e aí vai usar a caneta. Praticamente vai dar a mesma, vai acontecer a mesma coisa, ó. O mesmo efeito aqui, eu vou conseguir desenhar, ok? Não vai alterar em nada a nossa aplicação, exceto a ordem que as coisas estão sendo executadas. Agora, vamos parar ele aqui, vamos apagar tudo. Agora, se simplesmente a gente trocar, usar a caneta com o reposicionar aqui dentro, ó, o que vai acontecer? Ele primeiro usa a caneta, ele primeiro põe a caneta no papel, depois ele muda a posição de lugar. Então, o que vai acontecer? Ó, eu clico e desenho, ok? Quando eu solto o mouse, o ator ele não está acompanhando o mouse mais, ele ficou parado aqui, na verdade. Então, quando eu clicar de novo, ó, a primeira ação que ele vai fazer é usar a caneta. Ó. Ok? Então, ele está criando retas agora. Olha que legal. Ok? Simplesmente por inverter a ordem da execução. Agora, se você for programador mesmo, né? No caso o Felpudo, ele gostaria de desenhar aqui coisas orgânicas, né? Desenhos aqui curvos, e ele também gostaria de fazer retas, ok? Então a gente poderia implementar isso daí na nossa ferramenta, ok? Que aí o Felpudo conseguiria usar melhor as ferramentas de desenho dele aqui, conseguiria desenhar armas, por exemplo, que ele adora, para combater os inimigos. Então ele vai precisar de linhas retas, né? Então se você quiser implementar isso aqui como uma ferramenta, né? Como um recurso aí da sua ferramenta, a gente poderia pensar, por exemplo, se a gente usar aqui um C e um senão, olha o que eu poderia fazer. Isso aqui é para a gente desenhar uma reta, não é? Então, ele vai perguntar assim, se a tecla de espaço, por exemplo, ou qualquer tecla estiver pressionada, então quer dizer que eu quero fazer uma reta. Então, eu vou usar esse bloco aqui. Deixa eu duplicar ele. Se não, eu inverto a ordem dele, ok? Então, a gente vai poder usar dessas duas maneiras aí como um recurso na nossa ferramenta, por exemplo, né? Então, vamos clicar aqui em iniciar. Quando eu clico e arrasto, eu desenho, ok? Quando eu seguro o espaço, ok? Então, desenhei, seguro o espaço, ok? Seria legal a gente ter um botãozinho aqui também para apagar as coisas, né? Então eu poderia criar mais um ator aqui. Vamos deixar ele um botãozinho. Pegar só essa ferramenta de retângulo aqui, ó, e criar um botãozinho para apagar, tá? Então, esse botão aqui, quando ele for pressionado, então a gente consegue colocar um evento nele aqui. Ó, quando esse ator for clicado, você só vai lá na caneta e dá um apague tudo, ok? Então vamos iniciar aqui a nossa cena. Vamos só deixar ele posicionado aqui, ó. Pode ser aqui em cima. Então, desenhei linhas, né? Seguro o espaço. Eu tenho aqui retas. Legal. E cliquei aqui. Eu apago o meu desenho inteiro. Ok? Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram aí do vídeo, deixa o seu like, o seu comentário. Vamos aprender o Scratch aqui. Muitos de vocês podem estar falando, mas para que eu vou desenvolver isso aqui se eu uso lá o Paintbrush? É claro que você não vai usar isso aqui para desenhar, né? O que importa aqui são as coisas que a gente aprende aqui por trás, que a gente entende como funciona. Eu aposto que depois de ter assistido esse tutorial, você vai abrir lá o seu Paintbrush e você vai começar a imaginar outras coisas. Você vai começar a imaginar como cada uma daquelas ferramentas foi feita,
foi programada, tá ok? E com certeza o cara que usou, o cara que programou, que fez o Photoshop, o Paintbrush, com certeza ele teve que pensar em lógicas de programação semelhantes a essas aqui para criar aquelas ferramentas lá. Então, o que importa aqui, na verdade, não é esse resultado final aqui, essa ferramentinha que a gente desenvolveu, porque é lógico que tem um monte de software de desenho 1000 vezes melhor até que isso aqui, né? Mas o que importa é o quanto a gente criou aí, o quanto a gente expandiu o nosso pensamento ao criar uma ferramenta dessa e entender a fundo aí como que é desenvolvimento de software, como que é programação, lógica, algoritmos, né? Então isso daí que é o legal da programação e de aprender o Scratch, que você vai expandindo aí os limites da sua percepção e da sua consciência, né? Quando você olhar um software, você vai começar a entender, então isso é feito por pessoas normais, né? Não é feito por alienígenas esse software aí. E aí você vai começar a entender o mundo cada vez mais como ele é, na verdade, né? Porque hoje tudo é software, tudo é aplicativo, tudo é site. Então, se você souber enxergar essas coisas por trás aí, é muito importante. Tá ok, pessoal? E lembre sempre lá de dar um like no vídeo, se inscrever no canal. Dê uma olhada lá nos nossos cursos do Udemy também. Tem um monte de curso de programação, criação de aplicativo lá bem bacana. Ok? Entre lá no site do Geek Academy também, vejam os podcasts, as notícias que a gente coloca lá. Bom, pessoal, então na aula passada eu ensinei vocês a fazer essa ferramentinha de desenho aqui no Scratch, né? Imagino que muitos devem ter tido ideias aí, né, para estender as funcionalidades dessa ferramenta. Inclusive eu vou até salvar aqui, ó, ferramenta de desenho. E aí eu vou deixar publicado esse modelo aqui para vocês darem uma olhada lá na minha página do Scratch, tá? E aí vocês devem ter pensado, bom, então dá para fazer o Paintbrush inteiro aqui, né? Que legal. Aí muitos devem ter tentado implementar aí alguns outros recursos, né? Lembra sempre de pesquisar umas referências quando for fazer umas coisas mais legais, que muitas vezes você se surpreende aqui no Scratch. Nesse caso aqui da ferramenta de desenho, eu cheguei aqui e dei uma busca aqui, ó, Draw To, para ver, né, o que a galera publicou aqui, o que deixaram aqui de legal. E tem bastante coisa bem bacana aqui, depois dá uma olhada, né? Mas esse primeiro exemplo aqui, o cara implementou praticamente tudo aqui no Scratch, tá? É praticamente um paintbrush aqui. Então, ó, vamos iniciar aqui a aplicação. Você pode desenhar, ó, controlar o tamanho da caneta, mudar as cores. Ó, apagou. Ctrl Z, você volta ou refaz a ação. Deixa eu ver se tem vários, ó. Vai voltando a ação. Muito legal, né? Bem complexo. Tem o Color Picker aqui, ó. Você já muda de cor por aqui. Ok? Então, o negócio é ir lá e dar uma olhada ali, ver como que o cara fez isso tudo aqui, né? Ó, cada botãozinho é um ator, né? Legal, dá para fazer bastante coisa aqui. Depois dê uma olhada aí, né? A única dica que eu tenho a dar para vocês aqui, que eu acho que eu acabei nem explicando no outro vídeo, né? Pensa só numa coisa. Esse desenho aqui são bitmaps que a gente está criando, né? São pixels que a gente está preenchendo, colorindo na tela. E esses pixels, eles fazem parte do bitmap desse ator aqui, tá ok? Quando a gente vem aqui e dá um clear, a gente apaga tudo. Lembra que nesse outro ator aqui, eu coloquei um apagar, né? Eu estava até brincando aqui, esqueci esse... Ok? Então quando você dá um apague tudo, ele apaga tudo de todos os atores da cena, tá ok? Porém,
se você for fazer que nem o nosso amigo lá e criar um novo botão aqui para mudar a cor, por exemplo, você vai entender que não adianta, aqui ele está apagando porque é uma função global. Você pode fazer isso até, inclusive, da cena principal. Ó, na caneta ele só tem essa funçãozinha aqui, tá? Nos botões, quando você quiser mudar de cor, ó, por exemplo, se eu colocar só, mude a cor da caneta para roxo aqui, você vai ver que não vai rolar. Ó. Tá branco, apagou tudo, continua branco. Por quê? Porque essas ações são desse ator aqui, tá? Da caneta que está sendo utilizada, que está sendo manipulada por esse ator, não por esse. Ok? Então lembra que se você quiser controlar a cor desse aqui, é só disparar um evento lá. Eu posso chegar aqui, ó, evento. Quando ele receber a mensagem, vamos criar uma mensagem aqui, ó. Muda cor verde. Ok? Desse botão aqui, eu posso ter esse evento, ó. Envie, muda a cor verde para todos. Ok? Não preciso desse aqui. Então, quando esse evento for disparado, ele vai disparar esse evento aqui, na verdade. E aqui sim, eu consigo trocar a cor da caneta. Ok? Já está verde aqui até. Ó, vamos executar ele aqui. Está branco. Ok? Que ele setou aqui. Apaguei todo mundo. Beleza, pessoal? Então, coloquei um verdinho aqui. Então, essa é a nossa ferramenta, essas são as dicas que eu tenho a dar para vocês aí. O resto é vocês pesquisarem aí. Então, com isso aqui sim, o Felpudo já consegue desenhar o plano dele para salvar a fofura, né? Então, existem várias fases ainda que a gente precisa passar aí. Com isso aí a gente vai continuar os nossos tutoriais, nossas videoaulas do Scratch, ok? A nossa próxima fase, tá? Eu vou criar aqui um novo arquivo para isso, mas antes eu gostaria de mostrar um recurso que eu não mostrei ainda para vocês, que é esse daqui, ó, é a mochila, tá? Na mochila você consegue guardar tudo que você quiser aqui dentro, atores, background, sons, tá? Então a mochila, você tem que estar logado aqui, eu estou com o meu login, né? É uma biblioteca que você consegue guardar os objetos para você usar nas suas programações aqui, tá? Então, antes de iniciar o próximo projeto aí do Felpudo, a gente vai guardar alguns objetos aqui na mochila, tá? Então, eu só vou abrir lá as minhas coisas, onde estão todos os projetos que eu criei. E eu vou querer alguns assets aqui, ó. Deixa eu ir nesse projeto aqui. Eu preciso de um que está nesse aqui. Eu vou abrir numa aba separada. E eu preciso desse aqui, da corrida. Então vamos esperar ele carregar o projeto. Ó, você vai ver interior, né? A gente vai precisar editar eles aqui. Então, enquanto isso, deixa eu ir criando o meu projeto novo. E eu vou explicar para vocês aí o que a gente vai fazer. O próximo projeto, a próxima fase aí do desafio do Felpudo, é que ele vai encontrar um dos inimigos aí no caminho, e o inimigo só vai deixar ele passar de fase se ele responder algumas questões, alguns enigmas. Essa fase ela é inspirada no enigma da esfinge, né? Que a esfinge só ia deixar o viajante passar se ele respondesse aquela famosa pergunta: quem é a criatura que de manhã tem 4 patas, durante o dia tem 2 e no fim do dia tem 3? Qual é a criatura no mundo que sofre dessa bizarrice aí de manhã ter 4 patas, no meio do dia ter 2 e no final do dia ter 3? Então, se o viajante conseguisse acertar essa pergunta, ele iria conseguir passar pela esfinge.
E o felpudo se deparou com o mesmo problema. Ele encontrou um dos vilões no meio do caminho e ele falou: só deixa você passar se você responder algumas perguntas, tá? Então o que a gente vai fazer aqui, a gente vai criar um quiz, ok? Então a gente vai criar uma aplicaçãozinha onde o vilão vai perguntar e você vai responder, e assim sucessivamente até acertar todas as perguntas, ok? Então eu só abri esses projetos aqui porque eu quero aproveitar alguns backgrounds aqui, ó. Então eu vou só abrir a minha mochila. Que eu não sei porque ela está abrindo. Na verdade nada está funcionando aqui. Bom, agora abriu, parece. Está um pouco devagar, eu acho. Então esse background aqui, eu vou arrastar ele para a mochila. E ele ficou guardado aqui como um item que eu posso usar de onde eu quiser, ok? E no outro projeto que eu tenho aqui, eu quero esse inimigo aqui, também mesma coisa. Vou arrastar ele para a mochila. E aí vamos só salvar. Então, na verdade, eu não sei nem se tem que salvar. Aqui eu não sei se eu vou ter que atualizar o projeto para ele aparecer aqui. Vamos ver. Talvez eu tenha que fechar. Como eu abri tudo na mesma janela, né? Fui afobado. Vamos de novo aqui, só dar uma recarregada na página. E eu vou criar um projeto novo. Bom, ele salvou um ator só, apenas. Eu acho que é porque não pode fazer o que eu fiz aqui de abrir várias janelas no mesmo, né? Então vamos projeto por projeto, eu vou fazer isso aqui, vou salvar todo mundo que eu preciso e vou carregar eles na minha cena aqui. Mas vocês já entenderam aí o conceito da mochila e já descobriram aí um erro também que eu não sabia, que não pode operar várias abas ao mesmo tempo, senão ele não vai salvar, né? Então eu vou recarregar os outros assets aqui na minha mochila e a gente já continua, tá? Ó, legal, então eu carreguei os 3 assets aqui. Vou voltar não, já vou criar direto um projeto novo. Então legal, fui projeto por projeto, tudo na mesma aba, tá? Sem afobação, muita paciência, e eles estão aqui. Então eu estou no projeto novo aqui, tenho lá o background, o felpudo e o inimigo dele. E vamos apagar aqui esse gato, eu não quero esse som também. O que eu quero é esse plano de fundo. Ok? Então ele foi criado, foi inserido aqui. Opa. Deixa eu só apagar o anterior aqui. Nessas horas ele demora um pouquinho mesmo, normal. Então, eu vou pegar aqui o outro ator. Você abre o editor aqui do bitmap, ele dá uma carregadinha mesmo. Legal. Então eu vou selecionar aqui um desses atores e vou arrastar ele para minha biblioteca. Ó. Então eu tenho aqui o felpudo e o lesmo, tá? Não preciso mais da minha mochila. Vamos só posicionar eles na cena aqui. Eu quero diminuir o felpudo um pouquinho. Não diminuir não, deixa ele no tamanho original, vai. E o lesmo vai aparecer aqui. Deixar ele até um pouquinho maior aqui. Ok? Vou deixar eles de lado para aparecer os quadros do diálogo aqui. Vou salvar esse projeto. Enigma do felpudo.
Bacana. Então a ideia, galera, é a gente desenvolver um quiz onde ele pergunta, ele responde. E se você responder aqui 5 perguntas, você passa para a próxima fase. Tá ok? Bom, pessoal, então a gente já preparou a nossa cena aqui. Se a gente executar a cena, o meu lesmo até sumiu aqui, mas a gente vai ver que a gente tem as ações que vieram do outro projeto, né, que a gente guardou esses assets aqui na nossa mochila, né? Então vamos só dar uma limpada nesses assets aqui. Eu não quero que ele esconda, vamos mostrar o lesmo de novo. Aqui ele está reposicionando ele, né? Vamos só colocar ele no meio da cena. Só para eu reposicionar ele aqui. Legal. Eu vou tirar essas ações todas deles aqui. Eu acho que isso aqui eu não vou precisar de nada. Aqui também. Ok, então removi as ações do lesmo. E o felpudo eu não preciso. Ok? Só quero a animação dele mudando de frame. E eu vou duplicar ela aqui para o outro ator. Ok? Então legal, é isso aqui que eu tenho na minha ceninha do game aqui, tá? Vocês percebem uma coisa, pessoal? Eu dei uma escalonada aqui nesse personagem, né? Aí vocês percebem que ele começa a ficar meio pixelado, né? O ideal, pessoal, é quando a gente tem um game, a gente quer ele numa definição bem legal, que nem aqui a gente tem gráficos bem bonitos, né? Você não vai querer dar uma estragada no gráfico com isso. O ideal mesmo é sempre a gente deixar o gráfico com 100% do tamanho dele, tá ok? Então se a gente... Eu não sei se tem aqui a escala, aqui ó, mude o tamanho para 100%. Ok? Pode ver que assim ele fica perfeitinho. No caso, se eu quisesse ele maior na cena, o ideal mesmo seria eu ir lá no Photoshop e reescalonar, porque esse gráfico eu tenho ele gigante lá no meu PSD, né? Seria eu escalonar ele, deixar ele bem grande e depois trazer ele para cá já escalonado. Mas no caso eu não vou seguir essa regra aqui, porque eu quero ele bem grande aqui na cena, porque senão ele não vai impor medo, né, no felpudo, e aí o felpudo pisaria em cima dele aqui, né? Então o que eu quero é isso, e no felpudo a gente pode deixar ele com o tamanho 100% dele, ok? Então só para esclarecer isso, é por isso que o visual dele aqui fica um pouquinho diferente, ok? Mas é isso aqui a nossa cena, se a gente tocar ela, a gente já tem os personagens ali se conflitando, né? E aí a cena vai começar. No meu palco eu vou adicionar um evento aqui. E um segundo depois que a cena começar, ele vai disparar o evento do lesmo falando a primeira pergunta aqui, ok? Então no lesmo eu vou ter que ter um evento novo. Ó, quando receber a mensagem, cria pergunta, ok? Quando ele receber essa mensagem, ele vai falar. Então, aqui na aparência ele já tem aqui, ó, diga, você não pode passar. Por 2 segundos e depois diga, você precisa responder as minhas perguntas. E aí depois, vamos já colocar aqui até uma separaçãozinha, ó, depois de 1 segundo, ele vai fazer
a primeira pergunta. Vamos deixar por enquanto só a interrogação aqui, tá? Se a gente executar isso aqui então, legal. Não aconteceu nada, lógico, porque eu não disparei esse evento aqui, né? Então aqui no palco, espere um segundo e envie, crie a pergunta, ok? Você precisa responder as minhas perguntas. Aqui seria a pergunta, ok? Então, por enquanto, ó, ajustem a cena, arrumem tudo aí certinho as ações e criem esse primeiro box com a pergunta, que a seguir a gente vai inserir todas as perguntas e começar a fazer a sequência de perguntas aí para o Felpudo, tá ok? Então, eu vou salvar aqui o meu projeto. Bom, pessoal, então, continuando aqui o tutorial do Enigma do Felpudo, a gente quer criar um quiz aqui, né? Até agora, o Felpudo encontrou lá o lesmo e ele falou, você não pode passar, você precisa responder minhas perguntas, né? E qual que é a pergunta? As perguntas, pessoal, a gente vai deixar elas de uma forma bem dinâmica. Eu poderia sair fazendo uma fila de pergunta aqui, né, inserindo bloco por bloco, mas como a ideia aqui é ensinar alguns conceitos de programação, né, eu vou fazer isso de uma forma bem dinâmica. Assim, eu vou criar uma lista de perguntas e uma lista de respostas. Essa lista aí, do jeito que a gente vai programar essa aplicação aqui, se você inserir 1000 perguntas nessa lista, ela vai funcionar também, né? Você não vai precisar mexer no código aqui em tudo, né? Mas você vai ver que a gente vai tentar fazer de uma forma bem dinâmica, que sirva tanto para 2, 3, 5, quantas perguntas forem, tá ok? Então a gente vai tentar criar umas rotinas aqui bem simples, assim, bem estruturadinhas, na verdade, né? Para funcionar, seja com 2, 3, 4, 10, 1000 perguntas, tá ok? Então, esse é o nosso jogo de perguntas e respostas, aí, o Enigma do Felpudo. Vamos inserir, então, algumas perguntas e as respostas dessas perguntas para elas serem verificadas, né? Então, eu vou fazer isso criando variáveis aqui do tipo listas, ok? A diferença de uma variável e de uma lista eu sempre faço essa comparação. Se vocês quiserem até, quem não sabe nem o que é uma variável, vem aqui e assiste essa sequência de aulas de lógica de programação. Eu explico basicamente aí o que é lógica, o que são essas palavrinhas chaves aí da programação, o que é uma função, o que é lógica, o que é uma variável, o que é uma lista, o que é um escopo, tá? Então eu explico de forma bem simples ali o que é isso aqui. Aqui a gente vai ter que criar uma lista. Uma lista, na verdade, é uma sequência de variáveis, ok? Numa variável você pode guardar um valor, um nome, por exemplo, Felpudo. Numa lista você pode guardar uma lista de nomes. Pode guardar Felpudo, Fofura, Lesmo, enfim. Eu vou criar uma lista de perguntas, onde cada item dessa lista vai ser uma pergunta, ok? Então eu preciso de uma lista de pergunta e uma lista de resposta também para conferir, ok? As respostas das perguntas. A pergunta e a resposta elas têm que estar na mesma posição da lista, ok? Então na posição 1 da primeira lista tem a pergunta, na posição 1 da resposta da lista de resposta tem a resposta. Vocês entenderam, né? Eu me embananei, mas vocês entenderam. Eu vou criar então uma lista aqui que vai chamar perguntas, vai ser vista em todos os atores, e uma que vai chamar respostas. Ok? Na minha cena principal, por elas estarem marcadas, ele já até mostra a listinha aqui, ok? O tamanho da lista, né? Aqui tem 0 de tamanho porque não tem nenhum item inserido nessa lista. Se a gente quiser inserir algum item, a gente pode falar assim, ó, insira
alguma coisa aqui. No caso, vai ser a minha primeira pergunta. Ó. Quanto é 10 mais 10? Ok? E eu tenho que inserir esse valor em perguntas. Vamos duplicar isso aqui. 2 vezes. E mais 3 aqui. Eu vou colocar, vamos por 4, vai. 4 perguntas e 4 respostas. Então aqui eu vou inserir todas em respostas. E aqui todas em perguntas, né? Beleza. Com isso aqui eu vou inserir. Pode ver que ele já colocou aqui, né? Se eu clicar no iniciar, ó, ele já populou essas listas aqui para mim. Então, as perguntas seriam quanto, faltou o ali, é 10 mais 10, qual é o nome do pai qual o nome da namorada do felpudo e qual ok? Então, 4 perguntas aqui. A resposta é o que o usuário vai ter que digitar, que precisa estar exatamente como está nesse quadrinho aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, 20. Ok? Quando eu executar isso aqui, pessoal, esse comandinho está mandando eu inserir esses valores nas listas. Então, cada vez que eu executo a minha aplicação, você vai ver que a lista, ó, ela ficou cheia de itens. Ele foi inserindo várias vezes, ó, ficou com 12 itens essa e 8 nessa aqui. Ok? Então eu preciso de uma ação que toda vez que a aplicação iniciar, limpe a lista para mim. Então eu preciso falar assim, ó, apague. Quem que ele vai apagar? Pode ser um item, o último, o primeiro, o último, ou todos, né? Vou apagar em perguntas e vou apagar todos de respostas também. Então, quando eu iniciar aqui a aplicação, você vai ver que cada um só tem 4 itens. Ok? Legal, a gente já tem as perguntas, já tem as respostas. Lembra que daria para inserir 1000 perguntas e 1000 respostas aqui, porque a gente vai estar fazendo as perguntas baseadas nos números de itens das listas, né? E a gente vai percorrer essas listas para fazer as perguntas aqui nas caixinhas de diálogo, tá? Por enquanto eu vou esconder isso aqui para a gente ter um palco maior aqui. E eu vou criar também uma nova variável. E essa variável vai chamar rodada, tá? Porque a gente vai fazer rodadas de perguntas, né? Primeira pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3, ok? Vamos guardar, vamos criar essa variável chamada rodada, tá? E nela vai ficar guardado o número da pergunta que a gente está, ok? Então, assim que a gente iniciar também, é legal o rodada zerar, ok? E aí, tudo isso foi inicializado, depois de um segundo, ele criou a primeira pergunta no lesmo, tá? Deixa eu esconder o rodado aqui também. O lesmo, na hora de perguntar, essa primeira pergunta aqui, a gente vai obter da nossa lista, tá? Então, a primeira pergunta, ó, é o item número, que número que é? O número da rodada, tá? Então, cada vez que a gente passar por essa função aqui, cria pergunta, o rodado iniciou como 0, né? A gente pode ver lá.
a gente precisa incrementar 1 na rodada. Ok? Ó, cria pergunta, já incremento 1 e aí ele pergunta o item 1 da perguntas, né? Legal, então iniciou. Você não pode passar. Você precisa responder as minhas perguntas. Quanto é 10 mais 10? Beleza? Então, com isso, a gente aprendeu a criar a lista, a inserir os itens na lista, e agora a gente já está manipulando esses itens da lista. A gente já obteve o primeiro item, que vai ser a primeira pergunta. Ok? Então, vamos parar por aqui. No próximo vídeo a gente vai entender como a gente vai receber e verificar e manipular essa resposta aí. Bom, galera, então, continuando aqui, a nossa aplicação a gente parou ela, aqui ó, iniciou a cena, você não pode passar, precisa responder minhas perguntas. A primeira pergunta, lembra que as perguntas a gente inseriu todas em uma lista, ok? A gente criou duas variáveis do tipo pergunta, do tipo lista, né? Uma chamada pergunta e uma chamada respostas, e uma variável numérica mesmo, rodada, que é o número da pergunta que eu tô, ok? Então, legal, o Lesmo perguntou e parou aqui a nossa programação. A gente precisa agora receber a resposta do usuário, tá ok? Então, para receber a resposta, seria legal a gente receber ela aqui no felpudo, né? E a gente falava e depois ela é verificada. Vamos pensar. Eu acho que a gente pode receber a resposta aqui e passar ela para o felpudo lá, talvez através de uma variável. Porque eu quero que o felpudo fale a resposta, né? Quando você der o Enter, ele recebe a resposta e já fala, né? Mas enfim, vamos tentar aí. Eu ainda não resolvi essa programação aqui. Eu estou fazendo isso em tempo real aqui, né? Mas vamos tentar então. Para receber a resposta, a gente tem que usar aqui um sensor, pergunte e espere a resposta, tá? Então, na hora de perguntar, a gente pode usar o mesmo item aqui, ok? Que é o item da lista, a pergunta, né? Perguntou isso aqui, espera a resposta. A resposta, ela volta, deixa eu colocar ele aqui, ó. É esse argumento que volta aqui, ó, nesse bloquinho, tá ok? Na hora que voltar a resposta, a gente tem que falar para o felpudo criar um balãozinho e falar, tá ok? Só que a resposta ela está aqui no lesmo e o felpudo está em outro bloco, né? Então, vamos criar uma outra variável aqui, que ela vai chamar resposta do usuário para todos os atores, né? E aí na hora que ela receber a resposta do usuário recebe esse valor aqui, ok? E aí a gente tem que disparar um bloco no felpudo que vai ser aqui, ó, quando receber fala felpudo, o que ele vai falar? Aparência, diga essa variável aqui, a resposta do usuário por 2 segundos, ok? Então vamos testar aqui, vamos... Quanto é 10 mais 10? Veio aqui a pergunta. Eu vou responder aqui, ó, 100. Não disparei. Não é criar pergunta, né? Fala felpudo. Eu não disparei a ação, né? Sempre esqueço. Não era nesse daqui. Cria pergunta.
no lesmo. Mudei a resposta e preciso enviar, né, o bloco. Envie. Fala, aí sim. Me desesperei ali. Vamos lá, muita calma. Então você precisa responder as minhas perguntas. Quanto a 10 mais 10? Recebe a resposta aqui agora, né? 20. Depois disso aqui precisa acontecer alguma coisa. O lesmo precisa verificar se a resposta é válida, né? Ou o lesmo, ou a cena. E aí ele passa ou para a próxima pergunta, ou ele fala, não, perdeu. Ok? Ou ele pode voltar e criar a mesma pergunta. Vamos ver como a gente pode fazer isso aí. Depois que o felpudo falar, então, por 2 segundos, ele vai disparar um outro bloco, ó, envie. Vamos criar um novo bloco, ó, que é o verifique a resposta. Ok? Esse bloco verifica a resposta. Eu acho, deixa eu pensar aqui, eu acho que ele pode estar aqui mesmo. Ó, quando receber, verifique a resposta. Porque todas as variáveis elas são globais, né? Elas são vistas de todos os atores, então é meio indiferente. Mas vamos por boa prática, então, deixar no palco, aqui na raiz do game, né? Eu acho que vai ficar mais fácil de achar depois. Então, quando receber, verifique a resposta. Ele vai perguntar aqui se a resposta do usuário for igual o item das respostas, ok? Aqui eu acho que eu vou precisar de um se e um se não. Então vamos lá. Se e um comparador, né? Um igual aqui. Se a resposta do usuário nesse momento for igual ao item, que item que vai entrar aqui? A rodada, né? Que eu tô. O item 1, no caso, que é a primeira rodada de respostas. Então ele acertou. Então ele tem que ir para a próxima pergunta. Se não, ele perdeu. Tá? Para ele acertar e ir para a próxima pergunta, a gente tem que incrementar a rodada. Ela já está sendo incrementada aqui dentro, então a gente só precisa disparar o evento lá. Olha lá, próxima pergunta. Ó. Envie, cria pergunta. Ok? Então ele já vai passar para o bloco cria pergunta de novo, vai adicionar, incrementar 1, né? Essa fala aqui, ela só pode acontecer na primeira vez, né? Então vamos usar um if aqui. Se o número da rodada é 1, se rodada é igual a 1, então se não, ele vai passar reto, vai esperar um segundo e já vai direto para a pergunta. Tá ok? Então, legal. Então, quando você acertou, ele só chama essa função de novo. Se você errar, ele também pode chamar essa função, só que seria legal a gente decrementar a rodada, porque ele vai ter que voltar para a mesma. Aqui você tem duas ações. Você tem o perdeu, ok? Você pode falar para o lesmo dizer aqui a ação perdeu, ou você pode ir para a próxima rodada. Vamos criar essa ação perdeu aqui, ó. Eu vou criar um novo evento, ó. Quando receber o evento, fala perdeu. O que ele vai fazer aqui, ó? Ele vai dizer perdeu, mano, por 2 segundos. E aí ele dispara a próxima pergunta. Então ele dispara o bloco aqui. Olha lá, crie pergunta. Aqui ele vai incrementar em 1 sempre. Então antes de a gente mandar esse bloco aqui, a gente pode decrementar em 1.
antes de mandar a pergunta, a gente fala adicione a rodada menos 1. Então, no caso da primeira rodada, ele vai voltar para 0 e depois ele volta para 1 aqui. Ok? Então, vamos lá. Você não pode passar. Primeira rodada, ele entrou aqui, né? Tem que responder as perguntas. Quanto é 10 mais 10? Eu vou colocar aqui 1. E ele passou reto. Vamos ver o que aconteceu. Aqui ele está mandando o mesmo nos dois? Aqui não. Aqui queria pergunta, não. É fala, perdeu. Tá? Vamos lá de novo. Não pode passar. Precisa responder as perguntas. 10 mais 10. X. Perdeu, mano. Você não pode passar. Também peguei aí uma outra falha, né? Aqui, depois que você respondeu a primeira pergunta, ele já teria que voltar para cá, né? Porque aqui ele perguntou de novo se é a primeira, né? Então, talvez precisasse criar uma outra variável aqui ou separar esses blocos, né? Vamos fazer assim, vamos separar os blocos, ó. Esse aqui pode ser o cria pergunta. Esse aqui, ao invés de ser o cria pergunta que ele é disparado só no início, né? Deixa eu só ver. Ele é disparado daqui, né? Vamos fazer assim, o primeiro evento que ele vai disparar vai ser o alerta lesmo, que ele só vai falar, vai explicar o jogo, isso aqui eu quero que apareça só da primeira vez, né? Então, legal. Então, ele adiciona uma rodada. Bacana, só vou precisar adicionar um aqui na rodada de novo, né? Aqui a rodada vai ser 0. Então, eu não vou nem precisar dessa lógica aqui. Vamos deixar para ele adicionar uma rodada aqui. Esperar um segundo aqui. Esse cara eu vou apagar. Então, ele vai falar essas duas frases e vai disparar esse evento depois. Melhor, né? Ficou mais bem estruturadinho. É legal a gente sempre ir pensando nisso daí, né? Se quiser desenvolver o nosso game, a gente tem que perceber como que essas ideias são formadas, né? Então, legal. Então, eu dei uma voltinha ali, mas no final, acho que aqui resolve. Daqui ele tem que disparar o cria pergunta. Bem mais... na programação, pessoal, deixa eu aproveitar isso aqui para dar essa dica. O legal é a gente separar no máximo de funções possível a nossa programação. Vocês vão ver que quanto menorzinha e mais separadas tiverem as funções, melhor vai funcionar a estrutura do código para a gente mexer e para a gente desenvolver ele. Tá? Então aqui o que eu fiz foi, na verdade, quebrar um código que estava cheio de verificações, né, em 2. Ficou bem mais enxuto, eu acho. Vamos ver se ele funciona, né? Então, já não funcionou porque no início ele tem que disparar, não mais o cria pergunta, né? Ele tem que disparar o alerta primeiro, depois cria pergunta. Então, você não pode passar, você precisa responder minhas perguntas. Primeira pergunta, esperou a resposta. Vamos responder errado de novo. Perdeu, mano. Voltou para a primeira pergunta. Ok? Aí beleza, aí eu vou responder certo. 20. Qual o nome do pai? Não. Aqui, ó, galera, se eu escrever o texto, lembra que nas nossas perguntas, ó, olha a resposta aqui, ó, é o Darth Vader, ok? Lembra que se eu escrever assim, ó, com letra minúscula, Darth Vader, ele reconheceu, tá vendo? Ele passou para a próxima.
ok? Ele foi até o final e não fez nada. Precisa de uma verificação para ele terminar aqui. Bom, vamos fazer mais uns testes aqui. Deixa eu começar ele de novo. Vamos lá, então precisa responder as perguntas. Quanto é 10 mais 10? Se eu colocar qualquer coisa, o Felpudo falou, perdeu. Quanto é 10 mais 10? Então vou acertar 20. Legal. Passei para a próxima pergunta. Qual o nome do pai do Luke Skywalker? Darth Vader. Qual o nome da namorada do Felpudo? Se escreveu qualquer coisa, perdeu. Volta para a mesma pergunta. Qual o nome da namorada do Felpudo? Fofura. Qual a cor do cavalo branco de Napoleão? Deixa eu escrever qualquer coisa aqui, ó. Ele vai voltar para a mesma pergunta. Perdeu. Perguntou de novo. Branco. Legal. Aí ele tenta passar para a próxima pergunta, não tem nada, e ele vai lá e espera a resposta. Ok? O nosso quiz, então, ele está funcionando, bacaninha, menos o evento do fim do jogo, na verdade, né? Porque isso aqui já está meio errado. Na verdade, a gente precisa de uma resposta aí para passar para a próxima fase ou para acontecer alguma coisa aí, né? Então, o que a gente precisa fazer aqui, ó, a gente não vai, cada vez que ele cria pergunta, a gente não adiciona um à rodada. Aqui eu acho que é a hora ideal para a gente fazer essa verificação. Mas vamos fazer aí isso daí na próxima aula, no próximo vídeo, tá? Até aqui eu acho que eu expliquei bastante coisa, né? Só vou dar uma última verificada nos códigos aqui, ó, só para vocês verem, ó, a cena. Então, iniciou as perguntas, chamou o alerta do lesmo e a rotina para verificar a resposta que eu joguei aqui para me achar melhor, né? O lesmo, as funções dele e do Felpudo. Então, vamos lá para o próximo vídeo que a gente vai fazer o fim de jogo. Bom, então o que faltou foi a gente fazer um evento de fim de jogo, né? Quando então a gente passar o evento de pergunta aqui, a gente não adiciona sempre um na rodada? O que a gente precisa fazer aqui nessa hora que você adicionar um é o seguinte, ó. Você vai perguntar para ele, ó, se o número da rodada for maior, então, vamos colocar aqui, ó, variáveis, o número da rodada, se for maior ao tamanho da lista de perguntas ou respostas, que tem o mesmo tamanho, né? Então, acabou o jogo. Se não, ele continua e fala a próxima pergunta, né? Na verdade, não é um se, é um se e se não que eu preciso aqui. Então, se não, ó, adicionou um. Se for maior que o tamanho da lista, quer dizer que passou o item, então é fim de jogo. Se não, ele passa para a próxima pergunta aqui. Ok? O evento de fim de jogo, vamos chamar, quer ver? Então, quando acabar o jogo, o Felpudo vai falar, ganhei. Então, eu vou criar aqui um novo evento. Ó, quando eu receber fim de jogo, ele vai falar para sempre aqui, ó, para ele humilhar o adversário praticamente. Ele vai ficar dizendo para sempre, Eba! Ganhei. Ok? E o adversário, quando ele receber esse evento,
que ele vai fazer? Ele vai sempre... Eu vou dar um efeito nele de... muda não. Adiciona ao efeito pixelização. Vamos pôr de 1 em 1, bem devagarzinho. Então, quando chegar no final, esse cara recebe esse evento, o felpudo recebe o Eba ganhei, e esse evento precisa ser disparado, né? Vamos fazer isso daqui. Se a rodada for maior que o tamanho de perguntas, a gente dispara. E fim de jogo. Beleza? Então, é um jogo meio desleal, né? Porque se você errar 1 milhão de vezes, você vai ter quantas chances você quiser. E no final, você sempre vai ganhar, na verdade, né? Então, se você quisesse adicionar um desafio até, seria bacana a gente ter um número de chances, talvez, né? Então, mas tudo bem. Vamos deixar o felpudo na vantagem aqui, porque ele está desesperado pela namorada, então ele precisa ir logo, né? Então vamos lá. Quanto é 10 mais 10? 20. Vamos pôr uma resposta errada aqui. Perdeu. Fofura. É lógico que ele sabe, né? Ele é o felpudo. Ih, escrevi errado. Ganhou, destruiu o lesmo, desintegrou ele, tirou ele do caminho, e aí ganhamos, ok? Acho que poderia, só para dar um suspense no final, ao invés de enviar o fim de jogo direto, a gente pode... Eu não sei porque eu tirei ele daqui, não precisa, mas espera ali um segundinho, só para o cara... 1,5, vai, só para o cara... ficar ali com suspense para saber se ele acertou a última pergunta, né? E o efeito de pixelização dele, ó, uma hora ele precisa sumir aqui da tela. Ó, depois espera aí uns 3 segundos. E como eu estou com essa ação aqui no lesmo mesmo, fácil, eu posso falar para ele aqui mesmo, ó, apague esse clone. Ok? Aí ele não fica me atrapalhando aqui no caminho. Vamos lá, mais um testezinho aí então. É legal pôr um barulhinho, né? Eles falando meio... Então, quanto é 10 mais 10? 20. Ok? Lembra que ele não é case sensitive, né? Ele não diferencia maiúsculo de minúsculo. Ó, esperou um minutinho, ganhou. Ih, mas aí 3 segundos foi muito pouco aqui para ele. Tem que deixar ele depois de uns 10 segundos, vai. Ele some. Ok? Aí eu vou deixar aí para vocês fazerem algumas modificações. Aí. Poderia colocar sonzinho, tentativas, né? Daria para inserir um monte de coisa bacana aí. Mas vamos fechando esse vídeo por aqui. Lembra sempre, galera, entrem lá no nosso canal do YouTube, Geek Academy. Se inscrevam no canal, deem like nos vídeos, comentem, compartilhem, tá? Entra lá no nosso site, confere lá os nossos podcasts
sobre as tecnologias, os cursos, tem tutoriais também aqui pelo site, notícias. E se você quiser ficar ninja no assunto mesmo, saber manjar bastante mesmo, lembra dos nossos cursos no Udemy, ok? São cursos pagos, porém eles são bem mais baratos se vocês comprarem pelo nosso canal do YouTube, pelos links, tá? E é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Aprendam sempre aí sobre programação, sobre desenvolvimento de software, aplicativo, que isso é um ganho bom aí para a humanidade e para a sociedade, aí, né, para as pessoas. Pensem o tanto que a gente poderia fazer aí ainda com os games, com as aplicações, com os softwares. E se a gente souber utilizar a tecnologia aí a favor de todo mundo vai sair ganhando daqui para frente, né, as próximas gerações. E é por isso essa daí é a missão do Geek Academy, dos nossos cursos aí, dos tutoriais que a gente está trazendo para vocês aí sempre. Tá ok? E o Felpudo, como sempre, ele aniquilou o inimigo dele, passou de fase e tá aí na sua aventura em busca da sua namorada, da fofura. Ok? Até o próximo tutorial aí, pessoal. Valeu! Vamos continuar aí na nossa aventura do Felpudo. Eu tinha falado no último vídeo aí que eu ia terminar por aqui, né? Que o Felpudo ia sair na vantagem, porque esse jogo aqui ele pode errar quanto que ele quiser. Mas aí eu repensei a história e o Felpudo ele não gosta de competir na vantagem, né? Porque ele sabe que ele pode ganhar. Mesmo em piores condições, ele tem tanta confiança que ele sabe do potencial dele. Então eu resolvi implementar também algumas tentativas no jogo, tá? Mas vamos fazer isso de uma forma um pouquinho diferente. Eu criei aqui um HUD. Isso aqui não é esse daqui. Vamos ver onde que ele está aqui. Esse HUD aqui, pessoal, ele é inspirado num jogo famoso aí. Eu não sei se vocês conhecem esse jogo. E inclusive o primeiro que reconhecer de onde ele foi copiado, esse HUD, e que comentar aí no vídeo, eu dou todos os meus cursos aí do Udemy para ele fazer, tá? Vamos ver se vocês jogaram videogame mesmo. Mas esse HUD aqui, ele vai ser um recurso que a gente vai ter no nosso jogo aí para mostrar o número de tentativas que a gente tem. Então, de repente num jogo aí o Felpudo tomou uma porrada, esse HUD aqui ele vai servir para indicar quantas vidas ele ainda tem, quantas tentativas, tá? Eu vou fazer isso de forma simples aqui nesse projeto do quiz, né? Mas do jeito que eu fizer aqui, vocês vão ver que ele pode servir como um asset para os outros jogos também, tá ok? Então, o primeiro passo aqui é a gente carregar esse HUD para o nosso projeto. Então, eu vou pegar a sequência dele inteira, mas como eles são 9 fases, né? Ele poderia errar aqui 8 vezes, vai demorar muito no tutorial. Eu vou até fazer ele pular alguns frames, mas eu vou carregar todos os frames aqui. Então, legal. Eu vou carregar o primeiro aqui e os outros como fantasia, né? Então, deixa eu cortar o vídeo para fazer isso aqui, para dar uma encurtada, né? Então, legal. Eu carreguei aqui a sequência do HUD, tá? Seria legal a gente fazer uma rotininha aqui para ir andando esses quadros aqui de acordo com o contador, tá? Você pode ver que as fantasias dele de propósito estão com o nome. Tudo bem que eu deixei invertido aqui sem querer. O 1 é o final, na verdade, né? Mas legal que é até um desafio a mais de programação aí. Mas o ideal é que ele começasse aqui no 9, ok? Então eu já vou deixar ele nessa fantasia aqui. E aí, conforme você vai perdendo as vidas, você vai diminuindo aqui, ok? Então, vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou criar um evento aqui que vai se chamar perde vida, ok?
Então esse evento ele vai estar dentro desse HUD. Cada vez que ele receber esse evento aqui, que ele pode receber de qualquer ator da cena, né? Deixa eu só posicionar ele aqui em cima. Cada vez que ele receber esse evento, a gente poderia criar uma variável, que ela vai ser vista só desse ator mesmo, que vai se chamar número de vidas. Ok? Essa variável número de vidas, vou até esconder ela aqui. Vamos deixar ela aqui do lado por enquanto. Assim que a cena for iniciada, nesse caso aqui, o número de vidas são 8, na verdade, né? Vamos pensar que é 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quando chegar em 1 é vazio, e aí o próxima entrada aqui nessa função ele zera, né? Ele morre, na verdade, né? Então, essa variável aqui, ela vai começar, ó, número de vidas, sempre que a gente iniciar a cena, ela vai começar como 8, tá ok? Não, desculpa, ó, vamos deixar em 9, vai? Porque o 1, na verdade, ele está considerando como o último ali, né? Então vai ser um número para frente. Não é de 0 a 8, como eu pensei, é de 1 a 9, isso. Então, quando você iniciar, ele muda o número de vida para 9. A fantasia dele, ó, mude para fantasia. Pode ver que a gente pode entrar com um nome aqui da fantasia, tá? Então a gente pode usar um operador que junta duas palavras. Vou deixar ele aqui, ó. E aí o nome da fantasia é HUD, H-U-D, e o número, ok? Então a gente vai concatenar. Isso aqui que é concatenar, é você juntar dois valores aqui para ter uma função, alguma coisa aqui, né? Então juntei o HUD com o número de vidas, ok? Então sempre que iniciar, ele já muda a fantasia para o 9, ok? Vamos fazer um eventinho bem simples aqui, ó. Cada vez que eu clicar nesse ator, ele vai decrementar o número de vidas. Mude não. Adicione -1. Cada vez que eu clicar nesse ator, ele adiciona -1 e muda a fantasia. Ok? Então, olha lá. Legal, né? Iniciamos, 9 vidas, 8, 7, 6, 5. Ok? Quando chegar em 0, vamos falar que aqui já deu game over já. Então daqui ele precisa de uma verificação. Se o número de vidas for menor que 1, então é game over aqui. Vamos usar um C e um C não. Então, se o número de vida for menor que 1, daqui a gente chama a função de fim de jogo. Ok? Lembra que nesse projeto aqui o fim de jogo ele está aqui no felpudo, né? Ele só ganha a cena ali, né? Então daqui eu posso enviar fim de jogo, tá ok? E o evento de fim de jogo, ó, eu não vou chamar mais ele daqui, ok? Ó. Na verdade, não, fim de jogo aqui tá meio errado, né? Esse nome. A gente tem que ter um evento de ganhou e de perdeu, né? Vamos consertar isso daí, melhor. Então, ele vai ser aqui ganhou, que é quando o felpudo fala, ueba, ganhei. E daqui, ó, quer dizer que ele chegou na última pergunta, né? Respondeu ela e passou para a próxima. Então, ele ganhou, ok? Aí a gente vai ter uma outra função que vai chamar perdeu, que o felpudo que vai desintegrar, e o
o lesmo vai falar ganhei, ok? Melhor, né? Então, eu vou criar uma outra função aqui que vai se chamar quando receber perdeu, ok? Então ele vai falar uhul, ganhei, uhul, perdeu, ok? Esse cara vai receber perdeu só quando o nosso HUD chegar no final. Só aqui, ó. Então eu envio perdeu. E o felpudo, quando receber o evento perdeu, vamos duplicar isso aqui, ele vai dizer, ao invés de o EBA ganhei, ele vai chegar e vai dizer oh, perdi. Quando receber, perdeu. Ok? E cada vez que você errar uma pergunta, você não recebe, você não dispara mais. A gente erra a pergunta aqui, não é? Ó. Na cena, ok, isso aqui, ó. Se você acertar, cria a pergunta, passa para a próxima. Se errar, ele fala perdeu. Ele diz perdeu, mano, e envie outro, cria pergunta, né? Aqui a gente tem que disparar também o evento perde vida, que é o evento que existe no HUD, ok? E seria legal também, como no HUD que faz a verificação se acabou o jogo, né? Na hora que ele manda o evento perde vida, ele não manda mais o cria pergunta, tá? Esse cria pergunta seria legal ele ser disparado daqui de dentro, ó, porque se for a última vida, ele vai perder o jogo. Ele não vai falar a próxima pergunta e sim vai perder o jogo, vai desintegrar o felpudo lá, né? Então, na hora que ele disparar esse evento aqui, o perde vida, que eu criei ele aqui, né? Que na verdade ele está quando for clicado, eu vou só passar para esse evento aqui, ó. Deixa eu apagar ele aqui. Perde vida. Se a vida for menor que 1, enviou perdeu. Perdeu o jogo, né? Se não, ele diminui uma vida e passa para a próxima pergunta. Vamos fazer assim, ele vai dar até um tempinho, ó, espera meio segundo para o cara ver que passou aqui o HUD, e aí ele passa para a próxima pergunta, envia, cria pergunta. Legal, vamos executar de novo a aplicação. Qualquer resposta aqui. Perdeu uma vida. Então, ok? Deixa eu iniciar de novo aqui. Eu vou deixar já o número de vida em 1, tá? Só para simular ele mais rápido aqui. Se ele errar, uhul, perdeu, uhul, perdi. Faltou desintegrar o felpudo, né? Vamos fazer assim, ó, na hora que ele recebeu o perdi, sempre a aparência dele adiciono menos 5, menos 1 vai, e depois de eu tinha feito errado aqui no lesmo, agora que eu percebi. Aqui ele nunca vai apagar o lesmo, né?
porque ele vai diminuir os efeitos dele e sempre vai ficar disparando 10 segundos depois. Mas enfim, aí vocês inventem aí uma forma de sumir com os atores da cena depois, tá? Mas aqui vamos só fazer um teste, ó. Tenho uma vida, você não pode passar, precisa responder minhas perguntas. Respondi qualquer coisa. Ou perdi. Felpudo mudou de cor. Esqueci de mudar o efeito aqui. Vamos mandar o Felpudo para um Vortex. Tá? Cada um desses efeitos aqui vai fazer uma coisa. Então, vamos fazer um último teste aqui, só para ver se precisa de mais algum reparo. Ó. Quando eu iniciar a cena, então, eu vou colocar ele com 3 vidas, vai. Então, beleza, 3, ó, tem as 2 pitinhas e a final, né? Então, beleza, ó, quanto é 10 mais 10? Qualquer resposta. Vamos pôr aqui, vai, 20. Beleza, passou para a próxima pergunta. O nome dele aqui, qualquer coisa. Perdeu. Perdi uma vida. Qual o nome do pai do Luke Skywalker? Qualquer coisa. Perdeu. Perdi mais uma vida. Última chance. Ok? Felpudo dançou. Perdeu o jogo. Ó, cada um dos efeitinhos que vai fazer ali com o objeto, né? Então o brilho. Ok, como eu estou mudando ele em execução aqui, ó, ele soma, né, os valores. Nem sabia, vou ter que zerar todos agora. Ok? Deixa eu zerar aqui e voltar o Felpudo para o normal. Ok, só executar esses efeitinhos aqui, mosaico, brilho. Tirei o brilho dele todo, né? Ok? O brilho é para clarear a imagem, né? Legal, aí vocês testem aí o efeito que for, depois remove ele do palco ou esconde depois de um tempo, né? Teria que disparar uma outra função só para esconder ele aqui, né? Não vou fazer isso aqui para não complicar o código. Mas eu vou salvar esse projetinho aí para vocês e usem ele da melhor forma aí que for, ok? Só para vocês darem uma última conferida aqui no meu projeto, como ele ficou. Deixa eu só esconder essa variável aqui. Então, o palco, olha as ações que eu tenho aqui. Criando a lista de pergunta e iniciando ele aqui, verificando a resposta, né? Aqui a ação do inimigo, as falas dele, né? Já está crescendo aí os nossos códigos, né? O Felpudo, as funçõezinhas dele aqui. E o nosso HUD, que vocês podem perceber que do jeito que ele está estruturado aqui, ele só precisa receber o número de vidas, né? Vamos iniciar com 9 de novo aqui, ó, né? Você precisa saber o número de vidas. Cada vez que você disparar o evento perde vida, ele já automaticamente vai se atualizar, né? E verificar se você acabou o jogo ou se passa para o próximo evento aqui. Tá? Então, se você souber utilizar ele aqui, daria para facilmente você guardar ele na mochila e aproveitar num outro jogo, né? Façam isso aí como um desafio. Abre lá o joguinho do avião que você apanha, né, do aviãozinho e tenta implementar
esse HUD aqui, ok? Pensando bem, eu gostei dessa ideia aí. Eu vou até gravar um vídeo aí da gente fazendo isso, da gente aproveitando esse asset aqui que a gente criou do HUD de vida num outro projeto de game aí. Pessoal, então como ficou prometido aí no vídeo anterior, eu falei, né, que a gente fez aqui o HUD, né, e eu falei, né, da forma que a gente fez aqui, ele fica simples de se implementar em um outro jogo, né, então vamos entender aí se é verdade isso daí. Vamos pegar algum projeto aí que eu fiz e vamos tentar adicionar aqui mais esse recurso, tá? Eu vou selecionar aqui o meu asset, vou guardar ele na minha mochila. Antes eu vou só renomear ele aqui. Vamos chamar ele de HUD Vidas, tá? HUD é a nomenclatura que a gente dá para essas informações que aparecem. Aqui é uma, eu não lembro aí, era a abreviatura do que, mas é alguma coisa ó, de display. São as informações que são mostradas aqui durante o jogo, como o score, o número de vidas, enfim. Essa interface aqui que você cria no seu game para informar o jogador, né, o que está acontecendo. Então, esse HUD aqui eu renomeei e vou guardar ele aqui na minha mochila para a gente aproveitar ele em uma outra cena. Vamos salvar esse projeto aqui. Eu vou até compartilhar esse projeto aí com vocês. Ok? Seu projeto está compartilhado. Vocês podem entrar lá na minha página do Scratch e ver o projeto, baixar o projeto, modificar. Ok? Vamos agora então para outro projeto que vai ser um game. Aqui vamos pegar aquele joguinho de corrida do microfone e vamos jogar ele uma vez aqui para a gente lembrar como que ele tá, né? Para a gente implementar o HUD de vidas. Então lembra que ele pede para usar o seu microfone, né? E aí você pode atirar clicando ou falando, né? Então nesse jogo aqui a gente perde vida da seguinte forma. Quando alguém encosta em você, quando o inimigo encostou em você, ou, vamos ver, quando algum inimigo de balão chega do outro lado da cena. É isso? Vamos ver. Também acabou com o jogo nessas duas ocasiões, né? O que eu quero então é implementar o meu HUD aqui. Cada vez que eu tomar uma porrada ou que alguém passar aqui na cena, eu diminuo um no HUD, ok? Vamos tentar implementar isso. E o HUD, quando chegar no final, ele dispara esse evento de fim de jogo aqui, ok? Então vamos ver. O primeiro passo é a gente ir lá na mochila e trazer o ator para essa cena. Legal. Eu vou posicionar o HUD aqui. E nas ações dele aqui, a gente lembra que a gente tem uma variável. Olha lá. Percebe que quando ele importa aqui o ator, ele já trouxe a variável, número de vidas, né, que ele criou. Porque essa variável já estava embutida nesse ator aqui, né? Então, o número de vidas é 9, está completinho ali. Cada vez que ele receber perde vida, ele tem que enviar ou esse evento que ele pergunta, que ele não existe mais, né? No caso aqui, eu imagino que vamos apagar isso aqui. Ele só vai atualizar a fantasia dele, ok? Diminuir um número aqui. E quando chegar menor que 1, ele tem que enviar o evento de fim de jogo. No caso desse jogo, para receber o evento perde vida, ele tem que receber quando esse cara chega no final da cena, ok? Então, olha lá, ele dispara aqui fim de jogo. No caso não é mais fim de jogo, é perde vida, ok? Beleza? Esse lesmo aqui
Quando a posição dele estiver aqui também, ele dispara o perde vida, ok? E lembra que o evento da colisão do carrinho ó, quando ele toca aqui ou aqui, ele recebe, ele dispara, perde vida também, ok? E o fim de jogo a partir de agora só vai ser disparado por esse HUD. Então, nele aqui, ó, não é mais perdeu, né? Isso aqui é a função do outro jogo. No final, não é perdeu mesmo, né? Não, fim de jogo. Então, fim de jogo. Legal? Essa função fim de jogo, ela está no carrinho. O que ele faz? Ele dá uma pixelada no felpudo e desliza ele para o meio. E o principal muda a variável acabou para 1 e impede a gente de continuar jogando, né? Então vamos testar o jogo para ver. Estou aqui atirando enquanto eu falo. Beleza, está tudo funcionando. Então vamos tomar uma porrada aí. Ok? A gente pode verificar, pessoal, que o que acontece, ó. Você está vendo que ele está enviando o evento aqui, ó, perde vida, ok? Quando ele colide em um desses dois, né? O problema é que a colisão, pessoal, quando acontece de um objeto colidir com outro, nesses casos aqui que você está dentro de um laço sempre, ó, ele demora muito para sair um objeto do outro, porque ele encosta aqui e ele fica encostando o tempo todo. Então esse evento aqui, pode ver que ele está sendo disparado várias vezes, né? Olha lá, você vai ver que na hora que encostar ele já vai tirar 2, 3 vidas ali direto. Ok? Pode ver que até ficou lenta aqui a aplicação, né? O que a gente pode fazer aqui, ó, se ele chegar nesse laço aqui, vamos pensar. Quando ele chegar nesse laço aqui, quando ele encostar no personagem, pode perceber que num jogo, quando você toma uma porrada do inimigo, o personagem geralmente ele fica piscando, ele fica em fantasma, né? Até o jogador perceber ali que ele perdeu uma vida, né? Então a gente tem que mudar o estado do personagem. Na verdade, assim, o HUD ele já foi implementado no jogo aqui. Pode ver que ele está funcionando, está disparando os eventos, recebendo o evento certinho. O que está acontecendo é só o comportamento do próprio personagem, tá? Então, para isso, o que a gente pode fazer? Ó? Se eu criar um outro evento, ó, que é o tomou, eu estou no ator do felpudo, né? Tomou o golpe. O que vai acontecer? A gente pode criar uma variável aqui e ela só vai servir para esse ator e ela vai chamar, vamos chamar ela de, sei lá, ferido, vai? Ferido, porque o personagem foi ferido, então ele tem que ficar em modo de fantasma ali por 1 segundo até ele voltar, se recuperar, né? Porque senão ele vai acontecer isso aqui. Então é a variável ferido. Essa variável ela começa como 0. A partir do momento que você toma o golpe, essa variável aqui ela vai virar 1. Ok? Esse evento aqui ele só pode ser disparado se ela for 0, só uma vez. Ok? Depois que ela virar 1, a gente pode esperar aqui 1 segundo, por exemplo. O ator ele pode receber um efeitinho de fantasma. Então, ó, adicione ao efeito fantasma 50. Ok? Melhor, vamos usar aqui, mude o efeito fantasma para 50. E depois a gente duplica ele aqui e volta ele para 0. Ok? Então,
Vamos fazer assim, ó, muda para 50, espera 1 segundo, muda ele para 0 de novo e muda de volta a variável para 0. Ok? Então, com isso ele vai ficar transparente, vai esperar um segundinho e vai voltar. Aqui que você conseguiria fazer também até uma função. Vamos ver aqui, ó, o que vai acontecer. Aqui não deu em nada porque eu fiz a função, mas nem disparei ela, né? E nem retornei para cá. Então aqui nesse laço, né? Eu preciso colocar um if ainda, tá? Preciso fazer a verificação ali, ó. Se a variável ferido for igual a 0, né? Ok. Aí ele envia o perde vida. O perde vida e o tomou golpe, né? Então, tomou o golpe, que ele vai chavear a variável aqui, e o perde vida. Perdeu a vida uma vez só, ok? Para o outro aqui é a mesma coisa, né? Deixa eu duplicar ele aqui. Tirar esses blocos aqui. Na verdade, tirar esse aqui, né? Bacana. Então, ele só vai entrar nesse laço agora se ele colidir e se a variável ferido for 0. A partir do momento que ela entrou aqui, ele já dispara essa função, muda ele para 1, fica 1 segundo em 1, depois volta ele para 0. Ok? Uma logiquinha aí bem simples. Então, beleza. Aqui ele está disparando, beleza. Vamos tomar uma porrada de alguém. Deixa eu parar de falar aqui, né? Mirar para baixo. Ok? Acho que 1 segundo foi pouco, né? Legal? Mas vocês podem perceber que está funcionando. Geralmente nos jogos, né, a gente faz até aquele efeitinho do personagem piscar, né? Então, ao invés de a gente esperar só 1 segundo transparente e voltar, a gente poderia fazer um loopingzinho aqui, ó. Por exemplo, ó, repita 10 vezes, espere 0,1 segundo, e aí aqui no efeito, ó, adicione ao efeito menos 5, que ele vai de 0 a 10 vezes menos 50, né? Vai chegar em 50. E depois disso ele volta o efeito de fantasma para 0. Então esse aqui eu só vou tirar ele daqui. Repetiu 10 vezes. Não. Assim ele vai ficar diminuindo, ele vai fazer um fade, né? Não é isso não. Mude o efeito para 50. Então ele tem que 10 vezes entrar aqui, mudar para 50, depois mudar para 100, depois mudar para 50 de novo, 100, tá? Então para isso eu vou ter que fazer uma outra variável aqui, que vai se chamar só para esse ator, estado fantasma. Ou ele é 0 ou ele é 1, tá? Ele sempre vai ficar sendo invertido. Então aqui beleza, precisaria de mais um ifzinho, né? Se o estado fantasma é 0, opa, se não, se não, né? Se o estado do fantasma for 0, então ele muda para 50. E se não, opa, apaguei, não devia ter duplicado. Mude fantasma a 50, duplico, mudo ele de volta para 0, ok? Vamos deixar até um 50 mesmo, vai? Então, a cada ponto 1 segundo, ele vai executar isso daqui, e cada vez que ele entrar nesse laço aqui, ele muda, se ele for 0, ele recebe 1, se ele for 1, ele recebe 0.
tá? Então, para 0, se ele for 0, ele muda para 1, e se ele for 1, ele muda para 0, tá? Então, vamos ver se funcionou aí. Vocês viram que a programação foi mais não para implementar o HUD, e sim para implementar as vidas, né? A colisão, né? Deixa eu começar de novo aqui. Aqui eu percebi também que existe uma falha aqui. As peninhas elas só estão sendo apagadas quando elas são lançadas para frente, né? As para baixo e para trás elas não estão sendo reconhecidas, né? Então deixa eu só desligar aqui a peninha. Isso é uma falha na minha programação, né? Mas enfim. Vamos só desligar essa função aqui de disparar a peninha com o áudio, né? Só para eu conseguir falar com vocês enquanto eu jogo. Aqui eu estou só com espaço, né? Beleza, então quando ele colidir, não está acontecendo nada. Ele está só perdendo a vida, né? Ou não? Ih, não aconteceu nada agora. Vamos entender aí que o meu... Bom, é claro, né? Essa variável ferido aqui e estado fantasma, na hora que a gente iniciar a cena, elas têm que ser zeradas, né? Porque ele ficou ferido uma vez, depois nunca mais voltou. Então, estado fantasma e ferido para 0. Ok? Então, mais uma vez aí, vamos ver. Olha lá, piscou. Ah, agora funcionou, hein? Legal. Dá uma piscadinha. Morreu. Dá até para dar uma viajada aqui nesse efeito, ó, porque se você usa um efeito de, por exemplo, brilho, ao invés de 50 aqui, vamos deixar 25, vai. E o brilho eu jogo ele lá em cima. Cem é o máximo, se não me engano. Ele deu uma pesadinha aqui, né? Mas... E tem que voltar o brilho ao normal. Vamos deixar 100, não. Vamos deixar 50. Primeira vez que ele chama o efeito, ele dá uma... E aqui no final o efeito fantasma e o efeito brilho também tem que ser zerados, né? Então, mais um teste aí. Ah, legal, hein? Vamos ver, vamos testar mais uma... Mude o efeito cor. Ele ficou todo estranhão lá, né? Mas a gente pode dar uma viajada aí nesses efeitinhos para fazer essa funçãozinha. Eu acho que ela tá... Vamos deixar ela mais levinha mesmo, ó. Deixar ela só com o efeitinho do fantasma. Só esses dois aqui, ó. Então, fantasma.
Então, cor e brilho vamos apagar. Ok? E eu vou deixar um pouquinho mais rápido, ó. Fala para ele... Eu vou falar para ele nem esperar, vamos ver o que acontece. Viu? Ó, deu uma piscadinha bem rápida ali, ó. E também eu vou deixar ele piscando bem mais. Mas eu acho legal esperar pelo menos um pouquinho, ó. 0,05. Dá para dar o tempo ali dele passar, né? Aí você toma uma porrada só por vez. Ok? Então ficou meio longo aí esse vídeo, ó, mas funcionou. Ficou legal aí, um efeitinho. Bacana, né, pessoal? Então, o mais importante aí, essa aula aqui era só para implementar esse HUD. Vocês viram que foi super rápido implementar ele aqui. Rapidinho a gente transformou o nosso game, a gente tomava uma porrada e já morria, né? Aí rapidinho a gente transformou ele num game que você vai ter ali um medidor de vidas, né? Antes de acabar o jogo. Legal? A gente implementou o HUD bem rapidinho, foi bem simples, que a gente criou na aula passada. O mais complicado aqui foi fazer esse efeito aí dele tomar uma pancada, ok? Mas ficou aqui um grande aprendizado aí para vocês que querem desenvolver games aí, né? Quando você estiver jogando um videogame agora, você vai começar a olhar com outros olhos aí como as coisas são feitas, como elas são produzidas, tá ok? Então, se estiverem gostando aí da série de tutoriais do Felpudo em busca da namorada dele aí, passando por várias fases, várias aventuras, voltando, ele não ficou satisfeito, né? Ele teve que voltar atrás e ainda matar mais alguns lesmos ali para colocar sua vingança em prática, né? O Felpudo ele é sanguinário, ele é mortal, ele só parece fofinho, mas realmente ele é um cara letal, viu?